Você se sente cansado, com dor de cabeça ou falta de foco e acha que é só estresse do dia a dia? Você já parou para pensar que a resposta para todos esses problemas pode estar na sua hidratação? Ou melhor, na falta dela? Seu corpo te avisa que está desidratado bem antes de você sentir sede. E se você ignorar esses sinais, as consequências podem ser graves para a sua saúde e desempenho. Eu sou o Hugo Cano, biomédico fisiologista pelo Comitê Olímpico, e vou te mostrar 10 sinais da desidratação, do mais leve ao mais grave, para que você nunca mais seja pego de surpresa. Quando falamos na ciência da hidratação, falamos aí desses sinais, vamos entender como a água age no nosso corpo. Quando você bebe água, ela desce pela garganta, passa pelo estômago e é rapidamente absorvida pelo intestino, caindo na corrente sanguínea. A maior parte, 2/3, vai para o interior das células, onde é fundamental para todas as reações químicas. E o restante? Dilui o sangue e mantém nossos órgãos úmidos, garantindo que tudo funcione perfeitamente. Então, como esses sinais de alerta no início da desidratação, temos os primeiros indicadores de que seu corpo precisa de água. Ignorá-los é o primeiro passo para problemas mais sérios. Então temos, por exemplo, a sensação de sede, que é um sinal clássico, mas como fisiologista te digo, a sede já é um sinal de que a desidratação está em curso. O nosso hipotálamo, que atua como um termostato e centro de regulação hídrica do nosso corpo, já detectou uma redução na quantidade de água no seu sangue. E essa sede é a resposta fisiológica que seu cérebro usa para te obrigar a beber água. Mas o que o hipotálamo realmente detecta? Ele percebe o aumento da concentração de solutos no sangue, por exemplo, sódio e glicose, e a redução do volume sanguíneo. Quando a concentração de solutos aumenta em cerca de 1 a 2%, os osmoreceptores do hipotálamo são ativados, enviando sinal de sede. Essa é a forma do corpo te avisar que já está em déficit hídrico. Por isso, a regra de ouro é: não espere a sede chegar para beber água. Temos a cor e o cheiro da urina. Do ponto de vista fisiológico, quando seu corpo começa a ficar desidratado, seu hipotálamo, novamente, estimula a glândula hipófise a liberar um hormônio chamado ADH, hormônio antidiurético. A função desse hormônio é simples. Age nos seus rins, dando um comando para que eles reabsorvam mais água e conservem o máximo de líquido possível no seu corpo. Como resultado, os rins produzem uma urina mais concentrada, com volume menor, mais escura e com cheiro mais forte, o que é justamente a forma do seu corpo tentar economizar água. Por isso que o monitoramento da cor da urina é uma forma direta de entender o resultado da ação desse hormônio. E se ela está escura, é um sinal de que o ADH está em ação e que seu corpo está lutando contra essa desidratação. Temos também a boca seca e lábios rachados. A boca seca e esses lábios são um sinal claro de que seu corpo precisa de hidratação e a falta de água afeta diretamente a produção de saliva e lubrificação das mucosas. Então vejam que interessante que quando o seu corpo começa a ficar desidratado, ele direciona pouca água disponível para os órgãos vitais, como cérebro, coração, reduzindo a produção de fluidos menos essenciais. Logo, a saliva composta por mais de 99% de água. Por isso, uma das primeiras coisas que o corpo economiza é justamente na saliva, causando essa sensação de boca seca, uma das respostas mais imediatas à desidratação. É um sinal de alerta de que seu corpo está, no mínimo, 1% desidratado, que já é considerável. Temos a diminuição da frequência urinária. Se você perceber bem, está indo ao banheiro com menos frequência do que o normal, vejam, seu corpo está retendo líquido para economizar. Aqui entra novamente esse mecanismo que eu já citei para vocês, da ADH, um mecanismo fisiológico adaptativo frente a uma situação não esperada, que é a falta de água, logo preservar a pouca água no corpo é primordial. Temos outros sinais que a gente pode colocar num grau mais moderado de gravidade. O corpo começa a apresentar sinais mais incômodos. Temos tontura, que durante o exercício físico ou ao se levantar rapidamente pode também ser um sinal de desidratação. Então, do ponto de vista metabólico, a diminuição do volume plasmático do sangue, que é a parte líquida do seu sangue, o torna mais denso, dificultando
justamente a circulação e a oxigenação do cérebro. E as dores de cabeça em disposição ao longo do dia? A água é a principal responsável pelo transporte de oxigênio e nutrientes no seu corpo. Em resposta, o seu corpo precisa trabalhar mais para bombear esse sangue que está mais denso para os tecidos, o que resulta em dores de cabeça, sensação de cansaço, falta de energia ao longo do dia, já que você está exigindo muito mais do seu sistema cardiovascular para as mesmas atividades. Temos as dores nas articulações, cerca de 50% dos nossos ossos são compostos também por água. A cartilagem que protege as articulações também tem água na sua composição. Então vejam que quando o corpo está desidratado, as articulações perdem lubrificação, ficam mais ressecadas, gerando o quê? Dor e maior suscetibilidade a lesões por atrito. Outro indicador é uma constipação, que é um mecanismo de reter água, principalmente aí intestino grosso, fezes, tornando-as secas e difíceis de eliminar. Fisiologicamente, o cólon, que é a última parte do seu intestino, aumenta essa reabsorção de água, infelizmente endurecendo o bolo fecal e dificultando a sua evacuação. Outro sinal interessante, infecções recorrentes. A água é fundamental para a eliminação de toxinas e bactérias do seu corpo. Então, essa desidratação diminui a produção de urina, que impede a limpeza do sistema urinário e pode ficar suscetível a infecções, especialmente infecções urinárias. Isso ocorre bastante com algumas mulheres. Bactérias não são eliminadas com a mesma frequência. E temos sinais de alerta que a gente pode colocar como graves. Esses sintomas, sinais, são os mais graves e exigem uma atenção imediata. Indicam que seu corpo está sofrendo e que a desidratação atingiu um nível muito perigoso. O aumento da frequência cardíaca e diminuição da pressão arterial. Que quando você está desidratado, o volume de sangue diminui, tornando mais denso. Então o coração precisa esforçar mais, bater mais rápido para bombear esse sangue, o que pode causar uma queda na pressão arterial. Isso é um sinal grave, perigoso de desidratação. E aqui vai um sinal extra: espasmos musculares e delírio. Pois é, desidratação severa afeta o funcionamento dos músculos e do cérebro, podendo ocasionar espasmos musculares, delírio, casos mais extremos até mesmo a morte. Do ponto de vista metabólico, a desidratação severa afeta o funcionamento dos músculos e do cérebro ao desequilibrar a concentração justamente de eletrólitos como sódio e potássio, essenciais para a transmissão de impulsos nervosos e contração muscular. Quando esses eletrólitos estão em níveis inadequados, a comunicação entre nervos e músculos é comprometida, podendo resultar em espasmos. Já no cérebro, a falta de água afeta o metabolismo celular, ideal para a manutenção da vida, o que pode levar a uma diminuição do volume cerebral e, consequentemente, temos sintomas neurológicos graves, como confusão mental, delírio, em casos mais extremos, até mesmo coma. Quando falamos em desidratação e impacto no treinamento, vejam, é crucial entender como a desidratação afeta diretamente o seu desempenho. Temos que a partir de 1-2% apenas de peso corporal, de perda de peso corporal pelo suor, seu mecanismo de controle de temperatura já é alterado. A habilidade motora reduzida. 3% a sua resistência muscular diminui. Vejam, 4-5% queda drástica de força e potência muscular, podendo levar inclusive a câimbras, como as que vemos em atletas amadores profissionais, muitas vezes em final de jogos, por exemplo, de futebol. Então, um alerta importante, que é o outro lado da moeda, que é o excesso de água. Não é apenas a falta de água que faz mal, ok? Mas o seu excesso também. Apesar de todos os riscos da desidratação, é fundamental alertar sobre o perigo oposto, a intoxicação por água ou hiponatremia. Beber mais água do que seus rins podem filtrar pode ser muito, mas muito perigoso. O excesso de água dilui o sódio no sangue, o que pode causar sintomas também como tontura, dor de cabeça, mas em casos mais graves, convulsão, coma e até mesmo a morte. A água é sua aliada, mas como tudo na vida, o equilíbrio é a chave. Portanto, prestar atenção a esses sinais e, claro, se hidratar são a melhor forma de garantir uma boa saúde. Lembre-se que a água é vital para o nosso metabolismo, circulação sanguínea e energia. Por isso, deixarei aqui o link do livro Fisiologia do Esporte na descrição,
onde eu reúno os principais testes e avaliações que o especialista em fisiologia realiza na saúde, reabilitação e no esporte. Se quiserem se aprofundar mais no assunto, temos as mentorias em Bioquímica e Fisiologia do Esporte, inclusive com o tema hidratação, ok? Isso no âmbito de saúde, reabilitação e alta performance esportiva, tudo isso voltado para você se capacitar ainda mais. Deixe nos comentários sua opinião e também algum outro tema que você quer que eu explique para vocês. Deixei 2 vídeos aqui interessantes para vocês se aprofundarem ainda mais na fisiologia do esporte, pensando nesse tema que abordei contigo. Abraços e até a próxima!